de 2 de dezembro de 1974, dia em que o Flamengo conquistou o último campeonato do estado da Guanabara, o primeiro título estadual de Júnior e Zico juntos como titulares na equipe profissional, e o troféu que poderia representar bem a famosa frase cunhada pelo jornalista Geraldo Mainente em 1979, 5 anos depois: craque, o Flamengo faz em casa. Antes, fortaleça o nosso trabalho. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu like e compartilhe para aumentar o alcance do nosso vídeo. Vambora, vamos falar de história. Precisamos desmistificar algumas crenças. Os anos 70 não foram tão ruins para o Flamengo como muitos gostam de falar. Apesar de o rubro-negro só chegar à primeira conquista do Campeonato Brasileiro em 1980, os anos 70 têm muitos aspectos positivos para a formação da geração que conquistaria tudo depois, com destaque para a conquista do Campeonato Carioca de 1974. Para se ter noção, dos jogadores que acabaram conquistando esse Carioca na equipe profissional, 11 atletas participaram da conquista do bicampeonato carioca juvenil de 1971 e 1972. Jaime de Almeida, Geraldo, Cantarelli, Zico, Rondinelli foram alguns que se consolidaram no time principal a partir dessas conquistas. Se os anos 70 não são repletos de títulos considerados importantes, como o Brasileiro e Libertadores, serviram para revelar atletas que chegaram ao clube no fim dos anos 60 e início dos anos 70. Aliados às gerações posteriores que revelaram Adílio, Júlio César, Origuelia, Andrade, Moser e outros, conquistaram tudo nos anos 80, consolidando o Clube de Regatas do Flamengo, que, além de popular, também passou a ser multicampeão. Mas vamos voltar a 1974. O Flamengo vinha de uma campanha muito ruim no Brasileiro de 1973, sob o comando de Zagallo, que se licenciou do cargo em 1974 para comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo, disputada na Alemanha Ocidental. Coube a Joubert, ex-jogador do clube que trabalhava nas categorias de base em busca de talentos, assumir o lugar do velho lobo. Joubert tinha profundo conhecimento da base do Flamengo e sabia do potencial dos garotos que iria promover para a equipe principal. Ainda durante a disputa do Campeonato Brasileiro no primeiro semestre, ele deu espaço para Cantarelli, o lateral Ney, o zagueiro Jaime de Almeida e Rondinelli, que atuou algumas vezes como lateral, Geraldo, Léo e Zico, que ganhou a titularidade definitiva e passou a ser o dono da camisa 10, atuando em sua posição de origem, além dos atacantes Rui Rei e Julinho. O time era mais ofensivo do que no ano anterior e passou a jogar em torno de Zico. Com isso, fez uma boa primeira fase no Brasileirão de 74, 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. A equipe chegou a ficar 14 jogos invicta, terminando na segunda colocação do grupo A, atrás do Grêmio, por 1 ponto, 30-29, respectivamente. Na segunda fase, os times foram divididos em 4 grupos de 6, classificando o vencedor de cada um para o quadrangular final. O Flamengo sofreu com ausências importantes, como a de Zico, grande destaque, com 12 gols, Doval, que só atuou na estreia, e Liminha, na derrota para o Palmeiras. O rubro-negro terminou na terceira colocação com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Galinho de Quintino foi o bola de ouro e o desempenho coletivo foi melhor do que no Brasileiro de 1973, dando uma motivação a mais para o Carioca, que teria início 2 dias depois do fim do torneio nacional, vencido pelo Vasco da Gama, maior rival do Flamengo na ocasião. Apesar da expectativa em torno do novo Flamengo que Joubert estava formando, havia preocupação pelo fato da equipe ser muito mais jovem frente aos rivais, que contavam com atletas mais experientes em seus elencos. Zé Mário explica. Primeiro, a gente não acreditava nesse time, né? Que era muito menino. Né? Os outros times com jogadores bastante experiência e nós com um grupo de meninos. Então a gente já tinha medo de vocês todos subindo. Então, assim, a gente não esperava muita coisa daquele time pela juventude. O regulamento do Carioca previa 4 fases. A Taça Guanabara, primeira fase, a Taça Oscar White da Silva, segunda fase, a Taça Pedro Magalhães Correia, terceira fase,
e a fase final. O vencedor de cada fase se classificaria diretamente para o triangular final. O Vasco era o grande favorito por ter vencido o Brasileiro, Flamengo e América vinham em seguida como os mais cotados, tendo ainda Botafogo e Fluminense como incógnitas. O Flamengo iniciou a Taça Guanabara com 2 tropeços, empate na estreia contra o Bangu por 1-1, Zico fez o gol do Fla, e derrota para o Madureira por 2-1, Zico também fez o gol de honra do rubro-negro. Depois, 3 vitórias seguidas, 2-1 no América, 2-0 no São Cristóvão e 1-0 na Portuguesa. Em seguida, derrota de 2-1 para o Fluminense, vitória sobre o Olaria por 2-0, empate com Bom Sucesso, nova vitória sobre o Campo Grande, novo empate com o Botafogo e na última partida, vitória sobre o Vasco por 1-0. O Flamengo terminou a Taça Guanabara na 3ª colocação com 15 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O vencedor, e já classificado para a fase final, foi o América, que fez 19 pontos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 8 equipes se classificaram para a segunda fase: América, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, Bom Sucesso, Madureira e Campo Grande. O mais querido não perdeu, fez uma grande campanha, mas não foi suficiente, pois terminou com 1 ponto a menos que o Vasco, 11-10. Foram 3 vitórias e 4 empates. O Flamengo iniciou a segunda fase goleando o campeão da Taça Guanabara, o América, por 4-1. Também goleou o Madureira por 5-1, empatou com o Campo Grande por 0-0 e com o Vasco por 1-1. Voltou a vencer somente na 5ª rodada, o Bom Sucesso por 2-1 e empatou sem gols com Botafogo e Fluminense. Restava vencer o 3º turno para se juntar ao América e ao Vasco, vencedor da segunda fase no triangular final. Precisando fazer caixa, a diretoria do Flamengo conseguiu adiar os 2 primeiros jogos do 3º turno para realizar uma excursão nas regiões Norte e Centro-Oeste. Isso era muito comum na época. Joubert aproveitou os amistosos para observar Júnior atuando pelo time profissional. Nascido na Paraíba, mas criado nas areias da praia de Copacabana, o jovem Leovegildo era meia de origem, mas vinha chamando atenção no juvenis como lateral direito. Durante os primeiros turnos do Carioca, Joubert utilizou Aloísio, improvisou o volante Pedro Omar e o zagueiro Rondinelli, deu oportunidades aos jovens Ney e Vanderlei Luxemburgo e, por fim, ao ex-atlético mineiro Humberto Monteiro, que vinha atuando com mais regularidade na lateral direita, mas não era considerado o dono da posição, diziam até que ele não estava em forma na ocasião e tinha dificuldades para poder entrar em condição física. Nos amistosos contra o Operário de Mato Grosso, Nacional e Remo, Júnior substituiu Humberto Monteiro no decorrer das partidas e foi agradando a Joubert, os torcedores e a opinião pública. Quando a delegação retornou ao Rio, o futuro maestro foi oficialmente integrado ao elenco principal para a disputa do Campeonato Carioca. Eu terminei já em 74, né, depois de uma excursão lá para o Centro-Oeste, né, e a estreia do profissional foi em Cuiabá. E nessa volta, o Campeonato Carioca estava em andamento, o Humberto Monteiro assumiu a lateral, né, que ele tinha vindo do Atlético Mineiro. Aí eu entrei no segundo tempo, no jogo contra o Madureira. O Flamengo estreou no 3º turno vencendo o Botafogo por 2-1 com 2 gols de Doval. Na rodada seguinte, nova vitória, desta vez contra o Madureira por 1-0, gol de Zico. Inclusive, o duelo contra o tricolor suburbano foi o primeiro de Júnior com o manto sagrado em jogos oficiais. Ele entrou no intervalo no lugar de Humberto Monteiro. Na rodada seguinte, o clássico contra o Vasco. O Flamengo bateu os cruzmaltinos por 3-1 com gols de Paulinho, Zico e Doval. Mas o jogo tem uma importância que vai muito além da vitória. Confira algumas marcas aqui comigo. Primeiro, com um tento marcado, Zico chegou ao gol de número 47 na temporada, igualando o recorde do seu ídolo Dida em 1959. Segundo, o gol de Zico contou com a assistência de Júnior, a primeira de muitos ao longo dos próximos anos entre o maestro e o nosso eterno Galinho de Quintino. E terceira, essa foi a primeira partida que Júnior iniciou como titular com um manto sagrado em jogos oficiais. Nas rodadas seguintes, empates sem gols contra Campo Grande, vitória sobre o Fluminense por 2-1, gols de Paulinho e Edson, quando o Fla atingiu uma invencibilidade de 17 jogos no Carioca, marca que foi interrompida no jogo seguinte,
na derrota por 2-1 para o Bom Sucesso. Bastava um empate para vencer o terceiro turno. O gol do Flamengo foi marcado por Zico. Na sétima e última rodada, o Flamengo enfrentaria o América. Bastava ao time rubro um empate para conquistar mais um turno e entrar com vantagem na fase final contra o Vasco. Ao Fla, só a vitória interessava para conquistar o terceiro turno e, logicamente, ir para o triangular final. Aos 6 minutos, Alex abriu o placar para o América. O Flamengo empatou aos 23. Júnior interceptou um contra-ataque, dominou, foi até a intermediária e soltou um forte chute. A bola quicou e enganou o goleiro Rogério. 1-1. Foi o primeiro gol de Júnior com um manto sagrado pelo profissional. Aos 12 do segundo tempo, Zé Mário sofreu falta perto da área. Zico cobrou com perfeição para virar o jogo. Mengão campeão do terceiro turno e classificado para o triangular final junto com América e Vasco, e todo mundo sem qualquer vantagem. O feito já era a consagração de uma equipe que começou desacreditada, não era apontada como principal favorita, mas foi crescendo ao longo do campeonato, tendo a base do clube como grande responsável pela qualidade do jogo apresentado. Abre aspas. É claro que Vasco e América estão assustados com a presença indigesta do Flamengo nessa decisão. Ambos queriam a torcida do Flamengo, seu dinheiro, suas bandeiras, mas nunca a equipe em campo causando os estragos que começaram a acontecer, escreveu o comentarista Rui Porto em sua coluna Ataque e Defesa, na página 2 do Jornal dos Esportes, da terça-feira, 17 de dezembro. E a gente foi engrenando, a gente foi... Eu perdi a posição que eu vinha de contusão, perdi para o Geraldo, problema no joelho, ele teve problema no joelho, o Geraldo ocupou a posição, muito bem, chega de passagem, e o jogo foi a gente ganhando, assim, sem muito entusiasmo, até que embalou, meu filho, aí já era. Deixou chegar. Deixou chegar, o Flamengo deixou chegar, e o time todo, mas subiu muito, vocês melhoraram, foram subindo assim, evoluindo, com uma rapidez muito grande. O triangular começou com um novo confronto entre Flamengo e América, uma semana após a vitória rubro-negra no jogo anterior. O Flamengo entrou em campo com Renato, Júnior, Jaime, Luiz Carlos e Rodrigues Neto, Zé Mário, Geraldo e Zico, Paulinho, Doval, que era dúvida, e Julinho. O primeiro tempo terminou sem gols. O Flamengo perdeu o Doval e Edson por contusões, sendo substituídos por Ivanir e Julinho. No segundo tempo, o rubro-negro dominou o jogo. Jaime de Almeida abriu o placar aos 20 minutos após escanteio e rebote na área. Aos 31, veio o lance genial. Durante uma discussão entre os jogadores após dividida no lado direito, Júnior, com a camisa 4, ajeitou a bola e mandou um lindo chute por cobertura, sem chances para Rogério. Golaço, 2-0. No meu segundo jogo contra o América, já na decisão do terceiro turno no campeonato, eu fiz um gol, né? Nós ganhamos de 2-1. E depois no outro jogo, que já era o triangular final, junto com o Vasco, eu fiz outro gol. O Jaime de Almeida fez um, nós ganhamos do América de 2-1. Foi um gol diferente, praticamente na intermediária, né? Que na hora, quando eu vi o Rogério adiantado, dei aquele chute por cima e garoto, né? Garoto não faz isso. E aconteceu, exatamente uma questão de oportunidade. Olha lá! Lateral direito, Júnior bota 2 para o Flamengo, estourando o barbante do arco americano, pegando-nos a todos de calça curta, telespectador. 3 dias depois, América e Vasco se enfrentaram. O time com os maltinos esteve 2 vezes à frente do placar, mas aos 39 do segundo tempo, Edu Coimbra, irmão de Zico, garantiu o empate em 2-2. Esse resultado eliminou as chances de títulos do América e deu ao Flamengo a vantagem de precisar apenas de um empate contra seu maior rival. Segundo Zico, o gol do seu irmão foi o verdadeiro gol do título rubro-negro. O Edu foi o homem que fez o gol que deu o título para nós. A final foi Flamengo, América e Vasco. Aí o primeiro jogo da final foi Flamengo e América, nós ganhamos de 2-1. Eu não joguei. Para sorte nossa. Aí veio o jogo na quarta-feira, América e Vasco. Vasco estava ganhando de 2-0. Edu fez o gol de cabeça, 2-1, aliás, e fez o gol de cabeça empatando o jogo. E ficou marcado esse jogo justamente por você depois ter empatado, o Flamengo ter empatado, e foi o teu primeiro título. Então, a família foi um orgulho sem tamanho
uma felicidade muito grande. No dia 22 de dezembro de 1974, Flamengo e Vasco entraram em campo diante de 165.358 espectadores no Maracanã. De um lado, o jovem time rubro-negro com média de 22 anos de idade. Do outro, o atual campeão brasileiro, uma equipe mais experiente com média de quase 26 anos. Apesar do jogo truncado, a melhor chance surgiu aos 7 minutos. Zico driblou a defesa vascaína, chutou sem ângulo, a bola bateu em Andrada e Alfinete tirou em cima da linha. A partida seguiu sem grandes oportunidades. Cid Moreira, a voz oficial do Canal 100, resumiu bem a partida no Cine Jornal, que mostrou os lances da decisão. Não foi, porém, um grande jogo. Os times mostraram total incompetência em fazer gols. No segundo tempo, o Vasco, que precisava vencer, viu Jair Pereira desperdiçar uma boa chance chutando para fora. Pelo Flamengo, Ivani roubou a bola de Miguel, ficou frente a frente com Andrada, mas não conseguiu superar o goleiro vascaíno, que fez a defesa. O jogo terminou 0-0, sendo essas as melhores oportunidades. O Flamengo sagrou-se campeão. A jovem equipe provou que a combinação de juventude e experiência resulta em um futebol de alta qualidade. O título fez com que alguns jogadores oriundos das categorias de base do clube se firmassem de vez para fazer história e se marcarem eternamente no rubro-negro e também no futebol mundial. Em entrevista, Zico disse que de todos os estaduais que ele conquistou pelo Flamengo, e foram 7 no total, esse foi o mais marcante da sua carreira. Abre aspas aqui para o Galinho. Foi o mais importante por ter sido como titular do time. Lembro de jogos inesquecíveis, em especial do triangular final entre América, Flamengo e Vasco, que foram grandes jogos. Vencemos o América empatou com o Vasco e nós empatamos com o Vasco na finalíssima. Esse foi, sem dúvida, o mais marcante na minha carreira, confidenciou o ídolo. Já para Júnior, lançado por Gilbert durante o torneio, esse título foi o pontapé inicial de sua carreira, a consolidação como titular e a certeza de que poderia trilhar uma história como profissional. Vale lembrar que, em 1973, um pouco antes de chegar ao Flamengo, o maestro quase desistiu do sonho de ser atleta. O filme é aquele do início de carreira, né? Cheio de sonhos, cheio de coisas para fazer. Para mim, principalmente, né? Talvez a até inicial para minha carreira, porque eu consegui durante essa final já no Campeonato Carioca fazer 2 gols que foram importantes para solidificar, por exemplo, o titular do time e ver que realmente poderia se tornar um jogador profissional. Zico foi o artilheiro do Flamengo com 19 gols, ficou a 1 de Luizinho do América com 20, o artilheiro da edição. O Flamengo foi o time com menos derrotas, 3, e com maior sequência de jogos sem perder, 17 no total. O Flamengo teve um aproveitamento de 75% nos clássicos, com 21 pontos em 28 possíveis, e 69,2 contra pequenos, obtendo 18 pontos em 26 possíveis. Na campanha geral, em 27 partidas, o Flamengo obteve 15 vitórias, 9 empates e 3 derrotas, somando 39 pontos, obtendo um aproveitamento percentual de 72,2%. Foram 42 marcados, 21 sofridos, um saldo positivo de 21 gols. Esse título foi o único conquistado por Geraldo na sua breve carreira e o primeiro de Zico Júnior como titulares. Em setembro de 2024, o Flanação, movimento popular que tem como base arrecadar recursos a serem aplicados no Flamengo e que é liderado por Sandro Rilho, fez uma homenagem aos 50 anos da conquista. Paulinho, Zé Mário, Zico e Júnior estiveram presentes no evento que contou com a taça oficial do título. Inclusive, eu estive lá e foi muito bacana. A alegria nossa é isso, saber que podemos encontrar aqui gente que a gente não via há muitos anos. Gilbert, então, que foi não só professor de futebol, mas educador, a gente tem sempre que exaltar e agradecer essa geração. Então, obrigado, Sandro, obrigado a todos vocês e obrigado ao Flamengo, acima de tudo.
Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, gosta de história do Flamengo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe para aumentar o alcance dos nossos vídeos. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, bater um papo comigo, @poetatúlio. Um grande abraço, muito obrigado aos nossos heróis. Mengão sempre, saudações rubro-negro.